O que acontece quando você finalmente atinge o seu propósito principal definido, e o que o torna, subitamente, o mais frágil de todos? A resposta não é a doença. É o sucesso. A maioria das pessoas falha, não na adversidade, mas na vitória. O sucesso gera complacência, o sentimento de que eu já sei o suficiente, o que é a morte imediata para o crescimento. O mestre que nos guia hoje é Diógenes, 412 a.C. a 323 a.C., o filósofo cínico que viveu num barril e que nos deu a lição mais radical sobre a humildade e a autossuficiência. 1. A prisão do ouro, o perigo da complacência. O primeiro erro que cometemos é acreditar que a conquista é o fim do jogo. O filósofo político Maquiavel ensinou que o maior perigo para um líder não é o inimigo que o ataca, mas a complacência que o sucesso traz. Pense em Alexandre, o Grande. Ele conquistou o mundo, mas depois falhou em conquistar a si mesmo. Foi o seu desejo ardente que o levou ao topo, mas a falta de um novo sistema para gerir o sucesso o levou à ruína. A complacência é o navio de fuga mais disfarçado. É o seu eu de má-fé, o existencialismo de Sartre, a dizer: você pode relaxar. Você não precisa mais do seu 1% de esforço. A sua primeira tarefa de controle é: trate o sucesso como o seu maior teste. O seu controle, como nos ensinava Epicteto, deve ser o mais rigoroso após a vitória. O sucesso não deve ser o seu sofá. Deve ser o seu novo campo de treino. 2. O cão no barril, a arquitetura de Diógenes. Diógenes é o antídoto para a complacência. Ele foi ridicularizado, chamado de o cão, mas ele escolheu uma vida que era uma filosofia viva, a vida que precisa do mínimo para ser livre. A sua vida não era sobre privação. Era sobre controle absoluto sobre as suas próprias necessidades. Ele construiu o seu sistema para ser imune à corrupção e à opinião externa. Isto alinha-se diretamente com a lógica da flexibilidade. Diógenes era inquebrável, porque não havia nada externo que pudesse ser tirado dele. A sua segunda tarefa de controle é: construa o seu sistema de autossuficiência. Você não precisa viver num barril. Mas você precisa de identificar as suas necessidades mínimas. O que é essencial? O que é ruído? O que é um empréstimo que o universo pode pedir de volta? O seu mastermind deve ser a sua bússola. Você deve cercar-se de pessoas que o criticam com honestidade, e não de pessoas que o aplaudem por conveniência. 3. A lupa de Sócrates, o hábito da pergunta. Como é que você mantém a humildade quando o sucesso tenta corrompê-lo? Com a autocrítica constante. O mestre que nos ensina a técnica é Sócrates, que dedicou a sua vida a questionar a verdade e o ego dos poderosos. Você deve usar o método de Sócrates em si mesmo. A sua terceira tarefa de controle é: faça a sua auditoria de humildade. O filósofo estoico Sêneca ensinava o hábito do inventário noturno. Olhe para o seu dia e pergunte: onde é que o meu caráter falhou hoje? Onde é que o meu ego me enganou? O seu 1% diário deve ser o golpe de cinzel que arranca o excesso da sua autoimagem. Se você teve uma grande vitória, pergunte: o que é que a sorte fez? O que é que os outros fizeram? O que é que eu fiz? A sua integridade e o seu caráter são forjados na honestidade brutal consigo mesmo. O maior perigo não é o terremoto externo. É a complacência interna que o impede de se levantar no dia seguinte.